Lançado em 1972, sendo o único da franquia a ter orçamento mais baixo de todos, a história de A Conquista do Planeta dos Macacos se passa 18 anos depois do que vimos em Fuga do Planeta dos Macacos. Durante esse período, um vírus dizimou todos os cães e gatos do planeta. Sentindo falta de um animal de estimação, os seres humanos começaram a utilizar macacos para esse fim. Percebendo o potencial da espécie, os donos dos macacos começaram a obrigar eles a fazerem vários tipos de serviços. O filho de Zira e Cornélio sobreviveu escondido no circo de Armando por todo esse tempo, e agora ele se chama César. Ele jamais revelou para qualquer outra pessoa além de Armando sua capacidade de falar, isso até se indignar ao ver os seus semelhantes sendo tratados como escravos por alguns policiais. César acabou falando um xingamento em voz alta, e acabou sendo perseguido pelas autoridades. Um macaco falante não poderia existir no mundo já que ele teria sido assassinado anos atrás, mas se fosse achado ele seria executado pelo governo, pois eles queriam evitar aquele futuro sombrio mencionado por Zira e Cornélios no filme anterior. Bem, sabendo disso, agora vamos conhecer 10 curiosidades de A Conquista do Planeta dos Macacos. Mas antes, se inscreve no canal, ativa as notificações, e claro, deixe o seu like nesse vídeo. Dessa forma vocês ajudam o canal, e também faz com que eu traga novos vídeos. Sem mais enrolação, vamos para as curiosidades. O filme se passa em 1991. Os macacos foram escravizados depois que uma praga trazida do espaço eliminou todos os cães e gatos da Terra, uma década antes dos eventos retratados. Em 1978, 6 anos após o lançamento do filme, houve uma pandemia mundial de papilomavírus canino, uma doença desconhecida até então que matou vários milhares de cães. O orçamento dos filmes da saga Planeta dos Macacos eram constantemente cortados porque a Fox ainda estava com problemas financeiros após os grandes fracassos de suas produções. Um dos resultados do orçamento mais baixo foi a reutilização de trilhas musicais ao longo deste filme. Outro ponto que mostra a queda no orçamento é a quantidade limitada de personagens macacos usando a maquiagem de John Chambers. Para evitar gastos maiores, grande parte do filme a Fox reutilizou equipamentos e roupas de outras produções. Por exemplo, o grande conjunto que compunha o centro de manejo de macacos, que ficava os símios que eram encaminhados e treinados para se tornarem servos dóceis, é um conjunto reformado do escritório do Almirante Matthew, e do complexo de controle Tritão do filme Cidade sob o Mar de 1971. A versão original de A Conquista do Planeta dos Macacos terminou com a execução do governador Breck pelos macacos. Após uma exibição prévia em junho de 1972, o impacto do conteúdo gráfico fez com que os produtores retrabalhassem o filme, mesmo não tendo orçamento para isso. Rod McDowall gravou um complemento ao discurso final de César, que foi retratado por meio de truques de edição, César sendo mostrado principalmente através de close de seus olhos, os gorilas atingindo Breck com as coronhas dos rifles jogados para trás, para sugerir que eles estavam concordando com a diretriz de César de não violência, e garantiu uma classificação mais baixa. Quando foi lançado para DVD, foi adicionado a versão sem classificação, restaurando o final original e muitas outras cenas gráficas. Onde há fumaça, há fogo. E é nesta fumaça, deste dia em diante, que meu povo irá se reunir, conspirar e planejar, até chegar o dia inevitável da derrota do homem. Com a morte de Cornélios no filme De Volta ao Planeta dos Macacos, o ator Rod McDowall não teria como fazer parte do elenco das futuras produções da saga. Porém, os produtores o chamaram para fazer o papel de César, que é seu filho no filme. O ator, como sempre, foi impecável, e bastante importante na história. O roteiro de Paul Dehn, que também escreveu o roteiro do filme anterior, deixa algumas questões sem resposta. Por exemplo, como e por que os outros macacos começaram a obedecer à orientação silenciosa de César para desafiar seus mestres?
Nunca vemos César interagir com um grupo de macacos, exceto quando eles trazem armas, a maioria boas, algumas inúteis, para um covil secreto. Em segundo lugar, com a queda da gestão dos macacos, nunca sabemos como César conseguiu que todos os macacos se juntassem a este exército de libertação símia. Se a história secundária de Liz e César tivesse recebido mais destaque, poderíamos ter visto sua personagem ser uma influência moderadora em seu radicalismo, até mesmo onde ela defende que os macacos não deveriam se comportar de forma tão bestial. Porém, por algum motivo a equipe de produção optou por não focar nessa trama do casal, e o filme A Conquista do Planeta dos Macacos acabou perdendo uma boa evolução de César durante a saga. O diretor John Lee Thompson adotou uma abordagem meticulosa na composição de cada cena, buscando uma ampla visão do cenário. Utilizando cores primárias e intensas, como o preto e o vermelho, durante a revolta, ele conseguiu habilmente camuflar as limitações da maquiagem dos atores e criar a ilusão de um vasto exército combatendo nas ruas da cidade. Surpreendentemente, apenas um punhado de figurantes foi utilizado em alguns quarteirões, mas a habilidade de Thompson tornou essa pequena força visualmente imponente. Durante as filmagens, ativistas de direitos dos animais expressaram preocupações sobre o bem-estar dos macacos treinados no filme. Isso levou a ajustes nos créditos do filme, com a produção enfatizando que os animais não sofreram maus tratos. Para dar autenticidade à linguagem dos macacos no filme, o diretor John Lee Thompson contratou um especialista em língua de sinais, o que permitiu que os atores expressassem emoções e interagissem de maneira convincente durante as cenas do filme. O vídeo chegou ao fim, mas se você gosta de saber curiosidades de filmes, você está no lugar certo. Para ter acesso a mais vídeos é só se inscrever, ativar as notificações e deixar o like nesse vídeo. Até a próxima!